Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, apito final, onde Neto fala tudo sobre esse jogo aí entre Vasco e Flamengo, onde o Flamengo aplicou uma goleada e um chocolate no Vasco, no Maracanã, goleada histórica, né? A maior goleada do Flamengo frente ao Vasco, né? Então vamos ver aí que a imprensa falou aí, Neto, os comentários falaram tudo sobre o Flamengo, né? Então, sem mais enrolações, galera, fique aí com o vídeo. É o Gabigol que faz gol contra o Vasco. Que chocolate que o Flamengo deu no Vasco. Uma coisa impressionante. Coloca o gol do Gabigol aqui, né, que volta ao tacle do Luiz Araújo. Cruzamento, ó. Aí ele vai e faz seu primeiro gol aí nesse ano no Clássico. Ele tinha acabado de entrar. Na verdade, é um jogador realmente que vem precisando se voltar. Na verdade, ele precisa voltar a jogar futebol. Todo mundo sabe que ele joga muita bola, mas ele precisa parar de estar nos holofotes. Né? Como o Neymar também, né? Quem que está disputando a Liga dos Campeões? Vinícius Júnior. Quem que é o único jogador da história do Brasil que ganhou 2 Ligas dos Campeões fazendo 2 gols? O Neymar é muito melhor que o Vinícius Júnior. Mas quem joga é o Vinícius Júnior, pô. Olha aí, o grande Gabigol. Dá para ter um entendimento, Lívia Nepomuceno, que o Gabigol precisa fazer isso, gols? Tudo bem, craque? Uma ótima noite para você, para todo mundo na mesa, todo mundo ligado aqui na tela da Band. O Gabigol precisa voltar as suas atenções para dentro de campo, focar, porque ele já sabe que perdeu o lugar no time e faz sentido perder o lugar, porque o futebol vem sendo segundo, terceiro plano há muito tempo. Hoje ele entra, ele é vaiado por uma parte da torcida, por outra parte ovacionado. Depois que acontece o gol, a torcida abraça, mas na saída, Neto, ele saiu ali com segurança até a zona mista para poder falar com a imprensa, um misto de amor e ódio ali do torcedor, mas é isso, a gente sabe que ele é bom de bola, ele não esqueceu como é que se joga. Agora ele só precisa focar dentro de campo, Neto, porque bola a gente sabe que ele tem. Vamos lá, Marília, qual a ideia do Gabigol? Tá linda, Marília, de lilás, meu Deus, que esse colar incrível. Olha aí, Ronaldo Giovanelli, vem cá, Ronaldo, tudo bom com o senhor? Como é que o senhor tá? Foi tudo bem o jogo? Tranquilo, dá pra mostrar o Ronaldo lá? Mostra lá a careca dele lá. Você falar que o Elvis, quando eu jogava, o Elvis era mais gordo que eu, Ronaldo. Vem aqui. Mais um problema para o Nelsinho Batista, mais um 10 acima do peso, É um Corinthians que dá certo Vem esse aqui. aqui. E aí, frangueiro? Junta mais. Vamos lá, fica aqui com a gente aqui. Junta mais o Corinthians que dá certo. É isso, favor, aqui né? 2 campeão aqui. Marília, em relação ao Gabigol, que fez o primeiro gol. E aí tem também a visão, né, de que ele pode jogar bola e voltar a jogar no Flamengo. Um chocolate do Flamengo, Marília Ruiz. A maior goleada da história de Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele precisa disso, entrar, aguentar a vaia, e ele aguentou, né? Aguentou quando ele entrou, aguentou quando ele fez, foi bater um escanteio aos 40 do segundo tempo, foi vaiado de novo. E ao fazer o gol, beijou várias vezes o símbolo do Flamengo, fez Vai vir pro o que ele tem que Corinthians, fazer. né? Eu acho que ele vai vir pro Corinthians. Bota o Flamengo lá, não bota o Corinthians lá no Ilustra, gente. Tô falando do Flamengo. É pra combinar com vocês. Acho que ele vai vir pro Corinthians. Agora tá o Flamengo. Bota lá, bota o Flamengo que eu vou perguntar. Bota o Flamengo lá. Bota o Flamengo lá fazendo favor. Ele faz um gol oportunista de 9. Ele entrou no lugar do Pedro, fez um gol na pequena área, um cruzamento do Wesley. Esse é o gol do Verratti, que fez 1-0 e o Vasco parou aí, depois do 1-0 do gol do Verratti. Eu acho que o Gabigol, ele tenta uma coisa que é praticamente impossível. Não é nem conquistar a torcida do Flamengo, é conquistar o Tite. A verdade, eu acho que ele precisa voltar a jogar futebol. Tadei, grande Tadei. Deixa eu ler o Tadei. Eu gosto de ler o currículo das pessoas. Boa noite. Vou ler o seu currículo, garotinho. Obrigado pelo convite. Aqui, ó. Show de bola. Vamos lá, então, ó. Nascimento 6 de março de 1980. Só 44 anos. Grande ambiente do Gabigol hoje do Flamengo. É um ambiente difícil para ficar. Pode falar. Esse gol para ele também é importante, porque ele está há dias aí de descobrir se ele vai poder marcar na próxima semana, porque dia 7 tem o final do julgamento dele em relação ao... Pode ser que depois da data FIFA... Você viu que ele nem levantou a camisa, né? Porque se ele levanta, aparece do Corinthians embaixo. Verdade. Ele tá usando, ele usa, ele gosta, ele falou que essa no Mundial, é mais foi da Copa do Mundo e... pô, ele gostou, ele falou, eu usei aqui, foi um erro meu, mas a camisa tá bonita. Tudo bem. Não dá, o cara não aguenta. Mas eu acho que se ele fosse ficar no Flamengo, talvez ele tivesse já o acordo para renovar o contrato. Vamos ver o que vai acontecer com o Gabigol. O Gabigol, em relação ao Corinthians, no jogo de ontem, pô, vai pra cá. E o futebol, 6-1 pro Flamengo. Que fase que tá o Flamengo, né? Acho que é a melhor goleada do Tite sendo treinador do Flamengo, aonde o clube que tem uma torcida incrível, é candidato a ganhar todos os títulos esse ano junto com o Palmeiras, que ganhou também de 2-1 do Criciúma.
pode ter certeza que é os dois clubes que vão buscar os títulos em relação a isso. Ô Igor, me conta aí, grande Igor, o que você pode falar em relação da volta do Gabigol com a torcida? E também, Igor, você aí, maravilhoso em relação ao torcedor Flamengo, que chiou, mas ao mesmo tempo, quando ele faz o gol, e ele é muito ídolo aí, né, Igor? Boa noite, craque Neto, a todos que estão no estúdio acompanhando também o apito final. Pois é, uma partida e tanto aqui no Maracanã, um jogo que com certeza vai ser assunto por muito tempo, até porque foi a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco, esse 6-1. Respondendo sobre o Gabigol, ele entrou ali na reta final da partida, a torcida um pouco antes até tinha xingado ele, ele fez o gol, beijou o escudo e aí nesse momento a torcida passou a aplaudi-lo e no final do jogo a reação foi completamente diferente, a torcida gritando que o Gabigol voltou, então ali em 30 minutos o cenário para o Gabigol mudou completamente. Ele foi de um jogador xingado que estava no banco de reservas a um jogador aplaudido e tendo o nome cantado pela torcida. E quem olha o placar pensa que o Flamengo foi superior desde o início, mas foi o Vasco que saiu na frente. Logo aos 8 minutos o Verratti marcou um bonito gol, mas foi só também. Depois disso o Flamengo passou a ser superior, já empatou com Cebolinha, que na minha opinião foi o nome do jogo, realmente jogou muita bola. Depois o Pedro, numa assistência do Cebolinha, virou a partida. E ainda no primeiro tempo, o Davi Luiz fez o terceiro gol, já construindo uma boa vantagem. E a coisa ficou ainda pior para o Vasco, quando nos acréscimos do primeiro tempo, o João Vitor atingiu o De La Cruz com um carrinho e foi expulso. E aí, craque Neto, o Vasco teve que jogar o segundo tempo com um jogador a menos e deu no que deu. Ô Igor, pro Igor a pergunta, pra Marília Ruiz, pra Lívia Nepomuceno e depois pro Tadeu. Essa imagem ficou bonita aí, parabéns aí. É o seguinte, ô Igor, como que faz o Vasco em quase... Ano passado só não caiu porque no último jogo o Fortaleza ganhou do Santos, certo? O Vasco já caiu 4 vezes, quase foi a 5ª. A situação da 777 é uma coisa absurda, a gente não entende absolutamente nada. Aí entra o presidente, que é o Pedrinho, não manda absolutamente nada e ele não consegue se desfazer disso. Houve a visão do Boina, que entrou o português, que ia mudar tudo. Mas a torcida do Vasco é uma torcida maravilhosa, uma torcida incrível. Mas a torcida não merece o time que tem, no meu ponto de vista. Eu acho que o time é muito fraco pela torcida que tem. Como é que a situação do Vasco depois de uma derrota como essa? E sempre há um problema sério depois de um clássico como esse. Primeiro você, Igor, depois a Lívia Nepomuceno, a Maria Ruiz e o Tadei também. Vamos lá, Igor. Eu acho que nem nos piores pesadelos o português Álvaro Pacheco imaginava estrear dessa forma, né? Ele que chegou ao Brasil tem mais ou menos 2 semanas, teve 9 sessões de treinamentos com os atletas e veio para esse clássico falando que o Vasco ia ter a intenção de competir de igual para igual com o Flamengo e com qualquer adversário daqui para frente, tentar impor o estilo do Vasco da Gama. Ele mudou a escalação, começou com 3 zagueiros, o Maicon, o João Vitor e o Léo. No fim das contas, nenhum dos 3 fez uma boa partida. O Maicon falha no primeiro gol, o Léo também pareceu disperso, o João Vitor foi expulso. Então dá para dizer que a mudança do Álvaro Pacheco não deu certo. E além desses problemas técnicos do Vasco, há também a questão política que você citou. O Vasco atualmente tem uma liminar que tira as decisões do futebol das mãos da 777, a empresa americana, e no momento é o Pedrinho quem toca essas ações do futebol do Vasco, de treinador novo, diretor de futebol novo também, o Pedro Martins, que veio do Cruzeiro recentemente, mas essa estreia do Álvaro Pacheco com certeza foi muito ruim. O Vasco agora tem mais de uma semana aí de treinamentos até voltar a campo e na próxima rodada já tem uma pedreira. Enfrenta o Palmeiras fora de casa. Então esse início de trabalho do português Álvaro Pacheco não está sendo fácil, não vai ser fácil. Deu pra gente ver que ele tem muita coisa para corrigir, né, craque Neto? Ele mudou a formação, mas nem isso surtiu efeito. Igor, fica com a gente aqui, você participa do bate-bola. Marília, o que pensar do Tite quando ele é pressionado por ser um treinador que faz o Flamengo ganhar de 1-0, certo? Todo mundo dá pau nele, inclusive eu, né? Também não tiro dos meus comentários. Aí, primeira vez que ele consegue meter 6-1 num jogo como esse, um clássico incrível, aonde que o Tite consegue agora ter um respaldo da torcida, da própria imprensa, do próprio torcedor que estava pegando muito no pé dele. Como você enxerga o Flamengo nesse sentido?
O Flamengo vai ser enxergado, Neto, nas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo se classificou em segundo lugar de um grupo que era muito acessível e isso coloca o Flamengo em situação muito desconfortável. O sorteio é amanhã e é esse o confronto que mede as pretensões do Tite. O Flamengo é agora o líder do Campeonato Brasileiro, inclusive o saldo de gols é importante para isso. O empate do Atlético Mineiro com o Bahia colocou o Flamengo na liderança. Agora, o que o Tite tem para oferecer é isso. O que a gente pode avaliar o trabalho do Tite é no primeiro tempo. Quando estava 11 contra 11, o Vasco começa o jogo melhor. Na primeira chance de gol, o Vasco faz 1-0 com o Verratti, tem chance de ampliar. Na sequência, o Flamengo faz 1, 2, 3, se acerta em campo, acerta a marcação, acaba o ímpeto, né? Porque não dá para você esperar que o Payet vai acelerar todas as jogadas durante 45 minutos. Durou 10 minutos para o Vasco hoje. Acho que o Tite é um grande técnico, com ideias muito conhecidas, ideias essas que não é um casamento de paixão com a torcida do Flamengo. Eu sei, mas talvez também ele tenha que se adaptar ao time, aos jogadores. Isso eu acho que isso não vai acontecer. Você acha? Isso que não vai Por acontecer. quê? Porque o Tite é assim desde que ele nasceu. Eu acho que o que pode acontecer é uma... O quê? É assim, desde que ele nasceu, Neto. O que pode acontecer, sabe quando você coloca mas um não copo... pode mudar. Pode diminuir um pouquinho a expectativa da torcida do Flamengo e ele pode ser um pouquinho ousado aqui ou ali. Hoje ele não foi ousado. O time que jogou hoje é o time que joga sempre. Ele escalou aquilo que ele acha que é o melhor do Flamengo, né? Não sabe se vai perder ou não vai perder o Fabrício Bruno. Ele colocou de novo o Davi Luiz. Essa era a única diferença mantido em relação ao jogo contra o Milionários. Fez gol o Davi Luiz, fez o terceiro gol. O Tite tem o elenco na mão. O Tite tem a ideia dele muito sedimentada nisso. E não necessariamente a torcida morre de amores por isso. Agora, a campanha do Flamengo na Libertadores vai pesar nos ombros do Tite até agosto. Porque se sai o sorteio amanhã e o Flamengo pega o River, ou pega o Palmeiras... mas vai ter melhor. Ou pega mas vai ficar mas aquela... é o Flamengo. Eu também acho, mas é um confronto grandão. Mas aí... O passado era Olímpia. Tudo bem, passou. Mas aí muda também o patamar do cara que joga lá. Muitas vezes, quando eu jogava... Você pega um time menor, você fica mais acomodado. Você pega um time melhor, opa, você presta mais atenção. O Flamengo tem uma coisa que os outros times não têm, dinheiro para janela. Isso mesmo. Por enquanto, o que pode acontecer é perder o Fabrício Bruno. A gente sabe que o Flamengo também, se quiser, pode gastar. Olívia, o que você vê em relação ao De Arrascaeta, a você vencer um clássico como esse, ter a Libertadores? Como que o Tite tem que enxergar esse time? Ele precisa mudar, na sua visão, Olívia, de entender que o Flamengo precisa jogar mais bonito ou jogar desse jeito como ele entrou no jogo contra o Vasco e conseguir as vitórias, as pessoas falaram assim, peraí, que legal, ele fez isso. Qual a ideia que você tem? Ou qual a ideia que você acha que o Tite tem que fazer? Você falou sobre as críticas, o Tite mereceu as críticas, porque fez um campeonato carioca muito bom. A gente sabe que o nível do campeonato carioca não é o melhor do Brasil, não é o campeonato mais competitivo. E entra um campeonato brasileiro, todo mundo esperando mais futebol do Flamengo, assim como na Libertadores. Ele falou que era o melhor, né? Do país. E aí ele pode falar, Cada um pode falar o que quiser, pô. Não precisa concordar, que de fato não é o mais competitivo. E o grupo do Flamengo na Libertadores era um grupo muito fácil, então esperava o Flamengo, líder do grupo, e apresentando um futebol mais competitivo. O que a torcida demorou para abraçar o Tite é porque 1-0 para o Flamengo é pouco, para o elenco que tem. Você pensar no 1-0 e o Tite recuar é uma maldade quando você olha o elenco do Flamengo, que é um time que é para massacrar, que é para tentar, não precisa ter goleadas sempre. É que se espera muito o que o Jorge Jesus fez também, né? Neto, talvez, o Jorge Jesus vai ser difícil de ser esquecido, mas é um time que tem que estar no ataque com uma grande frequência. 1-0 é pouco para esse elenco que o Flamengo tem. Agora, bom... Que chocolate hoje, hein? Hoje é necessário, sim, abraçar o Tite, porque a gente precisa parar e pensar. São 5 vitórias consecutivas, é uma goleada no seu principal adversário, no Maracanã. A torcida do Vasco começou embora com 15 do segundo tempo. Meu cunhado tava lá com a Laurinha, meu cunhado vascaíno tava lá, a hora que tava 3-0 já vazou embora pra Niterói. Ei, Julinho, hein? Mas que torcedor que é o seu do Vasco, fica até o final, velho. O Cebolinha tá jogando muita bola. Então, assim, eu acho que pode sim abraçar o trabalho do Tite, que é teimoso, que é cabeça dura, e eu acho que ele vai entendendo cada vez mais o que é o Flamengo e tem que estar preparado para as críticas que foram merecidas. Mas hoje eu acho que a torcida tem mais que abraçar o Tite, sim. Eu repito, são 5 vitórias consecutivas, Flamengo jogando muita bola, o Arrascaeta voltando. Nossa, o Arrascaeta é melhor que muita gente. E hoje ele fez uma boa partida. O melhor jogo do Tite no comando do Flamengo, sem dúvida, foi esse
até porque conseguiu ainda não só pelo placar, a goleada histórica, nunca havia acontecido um 6-1 no Flamengo e Vasco, mas de fato foi uma atuação completa do goleiro ao atacante. Ô, Tadei, dá para ter o entendimento que o Flamengo hoje é o melhor time sul-americano e elenco, eu não tenho dúvida disso. É isso que eu ia falar. Como que pensar disso? No Sudamérica, encaixou hoje num clássico muito importante, né? Como todos estão dizendo. Importante para o Tite, importante para o grupo, né? Que consegue fazer 6-1 num clássico, isso daí vai ficar na história. E o Flamengo continua numa crescente, mas vai perder jogadores. Por ter um elenco bem amplo, né? Eu acredito que se o Flamengo continuar nessa pegada aí, vai ser difícil para qualquer adversário. A não ser, para bater de frente com o Flamengo, só o Palmeiras, o elenco do Palmeiras, vamos dizer assim, que vai perder alguns jogadores também. Acho que o Atlético também. Jogadores agora na janela, né? Desculpa. Hoje, apesar do clássico, clássico, o... Não. A gente vai. Apesar do clássico, o Vasco, o teu elenco muito inferior, todo mundo sabe, não precisa ficar enaltecendo e reforçando, né, que a diferença é bizarra. E o Vasco até ensaiou uns contra-ataques, começou com um jogo mais fechadinho, mais encaixado e tentou sentar em cima da vantagem. Uma vez que se senta em cima da vantagem, chamou o Flamengo para o jogo e aí pesa a diferença técnica, tática, física, sobra. O Flamengo, Marília, é o melhor time hoje sul-americano, o Flamengo é o time para ser batido. Melhor elenco, o time talvez não, né? Eu também acho que não. O que você enxerga disso? E até em termos de Libertadores, porque se você pensar que o Flamengo, obsessão, não é obsessão, muito pelo contrário. O Flamengo, por esse elenco, se ele não ganhar Libertadores, não vale nada o ano. Não, sim, ou o Brasil. Tipo 2, vai. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas aconteceu em outros anos também, né? Isso, o Flamengo com o Dorival Júnior. Gigante e não conseguiu chegar. Eu acho que chegar tem que chegar. Tem que chegar. É que já não chegou nem perto, né? Tem que melhorar um pouco, porque um elenco desse não pode ficar sem ganhar um título importante. Eu acho que falta um pouco de Sudamérica, no Brasil. Falta ao Flamengo sal, né? Falta, como diz uma amiga minha, Mili Lacombe, falta borogodó. O Flamengo é um time quase convencional. Joga bem quando seus principais jogadores jogam bem, como é o caso hoje do Arrascaeta. O Cebolinha fez uma grande partida, na minha opinião, foi o melhor em campo. Mas falta ao Flamengo alternância. Então, o time do Tite joga igual. Mas a alternância falta porque o Tite não enxerga isso? Porque o Tite é um cara pragmático em relação daquilo que ele vê e enxerga o futebol. Você não espera do Tite uma mudança tática ou um nó tático no adversário. Então, quando os jogadores do Flamengo jogam bem, a chance do Flamengo vencer é muito grande. 99%. Mas quando o Flamengo não está jogando bem... Ele não consegue enxergar isso. Ele não consegue mudar isso. Eu acho que não tem... E o que a gente vai ver nos próximos Campeonato Brasileiro, que o Flamengo agora lidera, até 45 dias de um Flamengo desfalcado. Quando você fala isso, quando ele não consegue, tipo assim, tirar no volante, colocar mais um meia, jogar com um lateral só, vai jogar com o Gabigol e com o Arrascaeta. Ele não vai jogar com dois atacantes, ele não joga, ele joga com dois abertos. Sempre foi isso. Então, eventualmente, ele até tira um volante quando ele não tem, né? Mas então, hoje ele tirou muito o Alan. difícil. É muito difícil. Ele tem uma dificuldade, às vezes, de marcação do lado direito. Eu entendo que ele segure um volante para até, inclusive, ajudar na cobertura. Mas a gente não vai ver... Isso eu acho excelente, é um elogio que eu estou fazendo. Você não vai ver o Tite fazer o que o Diniz faz. Tira o zagueiro e coloca o volante. Não vai acontecer. Isso não vai. O Cano fica de volante. Mas o que eu acho que falta ao Flamengo é esse molho na frente, que é aquela intensidade. Você acha que nunca ele vai colocar o Gabigol e o Pedro, então, para você? Não vai. Para você? Seria uma grande surpresa. Não. Eu também acho que não. Uma grande surpresa. Também. Tadei, acho que ele não vai fazer isso. Ele não vai tirar o Everton Cebolinha. Não. E não vai fazer isso. Ele não vai. Porque é dele. Eu entendo isso. Ele não vai colocar... Ele vai jogar com o Luiz Araújo e Cebolinha. Às vezes ele vai tirar um e vai colocar o Bruno Henrique. Mas ele não vai colocar Bruno Henrique, Gabigol... Não. E colocar mais um meia. Ele não vai fazer o que o Dorival Júnior fez quando ninguém queria fazer. Um quadrado no meio. Não vai. Não vai. Ele não tem também esse meia pelo lado direito, como ele tinha o Everton Ribeiro, o Dorival Júnior. O Everton Ribeiro, durante muito tempo com o Dorival Júnior, fez o terceiro homem do meio de campo. Porque já no finalzinho da sua passagem pelo Flamengo,
ele já não conseguia fazer as esticadas que ele fazia com o Jorge Jesus. É um elenco que já não tem a perna eu acho de que 2019 ele, talvez também ele Mas seja muito cobrado por causa do elenco, né? O desenho tático dele, ele muito dificilmente abre a mão dos pontos. E quem tem do ponto é um time mais engessado. Eu entendo isso, tanto é que na Copa América aqui, quem ajudou ele foi o Everton Cebolinha. Contra a Bolívia, lembra? Que depois foi artilheiro ainda da Copa América, porque... De 19, né? De 19, aqui, jogando aqui no Morumbi. Neto, você falou que talvez ele seja muito cobrado por conta do elenco e, sem dúvida nenhuma, não é nem necessariamente o valor do elenco. A quantidade de peças que podem entrar no jogo e mudar o jogo. O Palmeiras não tem um elenco, mas tem um time. Mas o Abel não tem no banco esse cara que você chama e fala, muda o jogo. O Corinthians não tem o time. Então, o Tite é um privilegiado. A verdade é assim. O material humano que ele tem que ser cobrado. Ser cobrado porque ele tá no Flamengo, né? Não é normal que ele seja cobrado e tem as peças. Imagina só se o Atlético Mineiro perde o Hulk e o Paulinho. Imagina. Se o Palmeiras perde o Gustavo Gomes e o Everton. Agora o Flamengo pode perder determinados jogadores que tem elenco, e aí o Tite que tem que saber disso. Mas uma vitória como essa... Embora agora. Oi? Se o Fabrício Bruno de fato fosse embora agora, que é um baita zagueiro, mas tem Léo Ortiz. Então, mas eu acho que zagueiro dá pra arranjar. Eu acho que não, isso é o que eu acho. O Flamengo sofre muito. A sua visão é a sua visão. A minha, eu acho que quando um zagueiro bom pra mim é o Aldair, Mauro Galvão. Qual o problema do Tite, né? Eu acho que ele é bom, muito bom zagueiro. Acho até que foi injusto não ir pra seleção. E o Militão. Eu acho que esse menino tinha que ir para a seleção. Mas acho que você consegue... Não, mas eu acho que no caso do Tite, tem uma peça que ele não consegue jogar sem. E quando ele joga sem, o Flamengo joga mal, que é o Dela Cruz. Não, isso é... Que é o principal jogador do time. Mas isso faz o time dele ser ancorado. Então, mas esse não tem substituto. Mas pro Tite, quem joga mais é o Cebolinha. Sim. Pro time do Tite. Não, mas pro time jogar... Não, eu sei. Eu entendi o que você falou. Mas assim, pro Tite, quando o Cebolinha joga muito, é o que ele mais gosta do Everton Cebolinha, que quando joga muito. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que Neto e os comentaristas aí rasgaram os elogios ao Flamengo aí, atuação de gala, né, que foi um chocolate frente ao Vasco por 6-0, né, uma goleada histórica que vai ficar marcada aí, né, contra os rivais aí. Então é isso. A imprensa elogiou bastante, falou sobre a atuação de Everton Cebolinha, que foi o melhor em campo. Para mim, eu acho que foi melhor também, né? Que foi ele que fez toda a virada aí, né? Porque tava 1-0, aí ele partiu para cima, fez o primeiro gol, depois deu assistência, então partiu dele. Então eu acredito que ele foi realmente o melhor jogador da partida nesse jogo aí e merece aí, né? Ser elogiado muito pela imprensa. Outro foi Arrascaeta também, que mudou sua postura, que estava tendo nos últimos jogos aí, não estava fazendo muitas jogadas, estava um pouco apagado, e dessa vez aí ele foi decisivo aí para o Flamengo e com isso aí venceu, e o Flamengo agora está na liderança do Brasileirão aí, empatado com o Bahia, mas com saldo de gols na frente, né? Então é isso. O que você achou, galera? Comente sua opinião pra gente aqui, é muito importante. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.